a doutora Mônica Peçanha, que é psicanalista de crianças, adolescentes, mães. E a gente vai falar, né, doutora Mônica? Sim, o tema de hoje é muito bom. É um tema bom. Criança sofre na quarentena, então a ideia dessa live, ela surgiu por conta desse post aqui que eu fiz, né, durante essa semana, em que a minha filha desabafou, falando que chorou, que sofreu um pouco aí nessa quarentena. Então a doutora Mônica muito gentilmente se prontificou, né, a ajudar e para a gente poder conversar um pouco disso. E você disse, Mônica, nos comentários lá desse post, que os seus pacientes eles estão regredindo emocionalmente. O que você quis dizer com isso? Olha, já lançou uma pergunta assim difícil, né? Tá? Para começar. Na verdade, eles estão regredindo emocionalmente, ou seja, é como se eles estivessem voltando a uma fase anterior. Então, uma criança, por exemplo, de 7, às vezes está apresentando um comportamento de uma criança de 4. Uma criança de 4 apresenta um comportamento emocionalmente de uma criança de 2. Uma criança que pede mais colo, que pede mais atenção, que pede um pouco mais de acolhimento, né? Uma criança de 10 anos, por exemplo, ela é capaz de andar pela casa sozinha. A de 4, às vezes, ainda vai sentir medo. Às vezes, por conta do isolamento, a criança de 10 vai começar a se sentir com medo, como uma criança de 4, 6 anos, por aí. Então, de verdade, o que eu tenho percebido é que as crianças têm regredido emocionalmente em função a esses medos todos que nós estamos o tempo todo falando, ouvindo, e isso causa um desconforto muito grande. Primeiro, acontece esse desconforto, né? Que é essa coisa que incomoda a gente. Ai, poxa, eu não posso brincar lá fora. Depois o desconforto, ele começa a virar uma dor. Puxa vida, eu não posso brincar lá fora. Até que a dor, ela vira um sofrimento. Por que que eu não posso brincar lá fora? Então, a gente tem, por conta do isolamento, esse quadro das crianças começarem a perceber que o desconforto, ele vai virando um grande sofrimento, né? Então, por isso que eles estão regredindo. Então, é natural que a criança queira mesmo falar o que está sentindo, mesmo sem saber como fazer. Voltando aqui um pouquinho, em relação a isso que você comentou, né, das crianças estarem regredindo um pouco, eu notei isso aqui em casa. Em fato, por exemplo, sempre estava de boa dormir, né? Ia lá, dava um beijo, boa noite, saía. Voltou um passo atrás. Tem que ir lá, boa noite, faz aquele meio de campo, sai. Antes mandava tomar uma vez banho, vai tomar banho. Tá bom, pegava as coisinhas dela, vai. Agora já sai do banho, vem me enxugar. Peraí, como assim enxugar? Você percebe que emocionalmente a criança está numa fase regredida, né? E isso tem a ver, claro, com tudo que a gente está vivendo, que não é fácil mesmo para elas, né? E a tristeza, no geral, ela chega porque a gente perde alguma coisa. Então, se a gente perde um bichinho de estimação, a gente se sente triste. Se a gente perder um objeto que a gente gosta muito, que é de muita estima, a gente também vai se sentir triste. O isolamento fez com que as crianças perdessem muita coisa, né? Se a gente parar para pensar, elas perderam o contato com os amigos, né? Do corpo a corpo, do olho no olho, do cheiro, né? Quantas vezes a gente entra numa sala de aula, por exemplo, e as crianças estão com cheiro forte, né? Ali por volta dos 9, 10 anos, elas estão sentindo o cheiro um do outro. E isso é importante para o desenvolvimento social delas. Então, até o cheiro elas perderam, né? Então, o contato com alguém. E essa perda, ela pode ser vivenciada como um luto. E por isso as crianças estão sofrendo. Nós, adultos, conseguimos nomear. A criança não, né? A criança quase sempre ela vai ter um comportamento dessa tristeza. E não necessariamente ela vai conseguir nomear. E é aí que a gente tem que estar muito atento. Eu sei, Silvia, que está muito difícil para muita gente, né? Porque tem muita mãe, muito pai trabalhando em casa e ainda tem que dar conta, né, de tudo que envolve os filhos. E a gente precisa ficar muito atento ao que essa criança vai sinalizando.
não ao que ela vai falando. Porque se você perguntar, tá tudo bem, filho? Ele vai dizer, tá. Mas Sim. e o comportamento? Percebe? Então, quando a gente fala de emoção e a gente fala de criança, a gente tem que lembrar que às vezes a criança ela vai mostrar mais do que falar. É a velha história, né? A gente chega da escola com o filho e pergunta: e aí, como foi na escola? Ah, tudo bem. Mas o que aconteceu na escola para ter sido tudo bem? Uhum. Entendeu? Então, é observar o que está por trás daquilo que está sendo falado, que é o mais importante. E aí a gente precisa entender, então, que essa tristeza, ela pode chegar assim, né? Por exemplo, a sua filha conseguiu desabafar, dizer que não estava bem, que estava sentindo falta de algumas coisas, provavelmente se lembrou de experiências vividas, né? Uhum. E as crianças vão fazer isso, elas vão sentir. Se a gente não está atento para ouvir, ela vai tentar falar, não vai conseguir, vai voltar pro quarto e vai ficar lá no quarto. Ah, Vai isso é ficar mais isolado, entende? essa mudança de comportamento que você comentou, olha, chegou aqui um comentário. A Peterly Carol, ela diz o seguinte: além de notar a regressão, senti elas muito carentes. Então, essa mudança de comportamento também aparece nessa carência, né? Elas estão querendo mais atenção, mais carinho. Não? Sim, sim. É, porque a tristeza, ela vai fazer isso com a gente. Ela vai fazer com que a gente deseje mais carinho, né? O que a gente está lidando nesse momento de isolamento social, a gente está lidando com a tristeza e com o medo. É isso. E as crianças vão sentir as duas coisas. A primeira, a tristeza da perda do convívio, da perda dos amigos. Ela perdeu, de repente, o espaço do pai e da mãe brincarem. Então, aí elas estão muito no lugar da perda, né? Então, perderam, por exemplo, o espaço com os pais. Porque antes os pais chegavam em casa, né? Ou seja, estavam mais disponíveis para conversar, para brincar, para ver um filme juntos. Agora não, os pais estão em casa, entre aspas, mas a criança não tem esses pais, porque eles estão trabalhando. Então tem a perda, inclusive, da presença dos pais. E aí tem o medo. A criança também começa a sentir o medo de tudo que a gente está vivendo. Dos números de mortes que a gente ouve por dia, elas ficam com medo dos avós morrerem, elas ficam com medo delas morrerem. Uhum. Né? E elas também ficam com medo de não voltar mais para a escola, de não ver mais os amigos. Percebe? Então, o que a gente está vivendo na quarentena, nesse processo todo, é uma tristeza e um medo. Quase que de mão dadas, entende? Chegou mais um aqui, boa tarde. A Mônica Mar. Minha filha tem 4 anos e está bem mais emotiva. Não quer comer sozinha, quer que alguém dê. Ah, minha nossa! É muito comum, tá? Aliás, vários pais estão comentando de filhos mais emotivos, né? Não quer comer sozinha, por exemplo. Quer aquilo, né? Quando a gente está num espaço de tristeza, não estou dizendo que a sua filha está triste. Mas, no geral, quando nós estamos um pouco mais tristes, a gente quer o contato de alguém, a gente quer o colo de alguém. Uhum. Então, não querer comer sozinha é exatamente isso. É querer estar com alguém, querer o colo de alguém, querer o acolhimento de alguém. Então, por isso que ela está vivenciando aí essa questão. Muito bem. No post que eu fiz essa semana, né, falando sobre o desabafo da minha filha, chegaram muitas mães se identificaram e compartilharam comigo sentimentos e situações que estão acontecendo também com elas em casa. Eu vou colocar uma aqui, vamos ver se a gente consegue ler. Minha filha sente que não tem mais amigas. Lembra do medo? Lembra que eu falei que o que está acontecendo é que o processo de isolamento está trazendo a gente ou para tristeza ou para o medo. Esse é o medo. É isso que ela está vivenciando. Ela está vivenciando o medo de não ter mais amigas. Porque lembra, a criança ela se socializa com contato no corpo a corpo, no olho a olho, no cheiro, no toque. Se ela não está tendo isso, a sensação é tipo, perdi. E agora? Que medo, porque eu não tenho mais amigos. Uhum. Então é desse lugar. Não tá vendo, né? Então não tá vendo.
Então, assim, a grande dica é promova a interação no virtual, né? Deixa a criança um pouco com o celular, conversando, sabe? Fazendo uma videochamada para uma amiguinha, combina com a mãe de uma outra criança para fazer isso. Para a criança perceber que o vínculo é algo vivo. Uhum. Não é algo que a gente deixa de ter, assim, sabe? O vínculo, ele é algo vivo. E ele precisa também ser regado. Então, o vínculo afetivo de amigos precisa ser regado, né? Como se fosse uma plantinha mesmo, que a gente planta, vai lá, rega, vai cuidando para ela crescer bonita e se desenvolver bem. A criança é assim também. Agora, uma das coisas que eu percebo que tá nesse lugar, né? A criança tá triste, sim, ou ela sente medo. E aí a gente precisa entender quais são os comportamentos que surgem daí, para a gente conseguir identificar melhor os nossos filhos. Então, eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, a criança, ela, ou na tristeza ou na raiva, ela vai se. Ou, desculpa, no medo, ela vai sentir raiva. E aí ela vai pegar e vai fazer assim, tipo, ela tá vou pegar aqui um objeto. Ela tem que, de repente, fechar esse objeto. Ela não tá conseguindo fechar. E aí ela já diz assim, que coisa feia, eu não quero mais esse jogo. E ela começa a xingar. Então, ela vai ficar irritada e com raiva dos próprios brinquedos. Porque ela não sabe o que está acontecendo e ela não está conseguindo encaixar. E ela precisaria de um pouco mais de paciência. Só que quando nós não estamos bem, nós não temos paciência para fazer as coisas. Então, se ela estiver brincando de Lego, ela pode dizer: esses Legos não servem mais para nada. Ou ela está brincando com panelinhas, essas panelinhas não servem mais para nada. Então, essa criança ela vai apresentar um comportamento da raiva por conta da tristeza e do medo no isolamento. Então, esse é um comportamento que a gente tem que observar bastante. Um outro comportamento para a gente observar é a resistência ou a oposição. Então, a criança ela está mais resistente. Vamos para o banho? Ai, depois. Nossa, bem resistente. Deixa eu terminar não sei o quê. Só mais isso aqui. E nisso vai, e aí o banho era para ser às 5 da tarde, foi às 8h30 da noite. Agora, por que ela vai resistir aos pedidos dos pais? Consegue pensar, Silvia? Por que ela está resistindo aos meus pedidos? Por quê? Não sei. Por conta do medo. Por conta do medo. Será que isso é muito lá dentro, tá, gente? Não é de uma forma consciente, como eu estou falando. Será que se eu compro banho, minha mãe vai ficar aqui do meu lado? Não, não é consciente, assim. É um medo muito lá dentro que é difícil da criança reconhecer. Medo da mãe sair, pegar coronavírus e ela não ver. Medo da mãe, sei lá, ou do pai não chegar a tempo do que ela gostaria de fazer. Percebe? Então, é uma criança que está com tanto medo que ela vai protelando as coisas. Ela vai resistindo às coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? Os pedidos, principalmente os pedidos dos pais, porque ela quer proteger essa relação, ela quer proteger essa família para que nada aconteça. Então, a criança que está no lugar da tristeza e do medo vai sentir raiva, como a gente falou, e vai ficar mais resistente. Faz sentido, Silvia? Faz todo sentido. Raiva, resistência e a gente comentou da carência também. No começo desse isolamento, se falou muito e se compartilhou muitas informações e dicas para a saúde mental da mãe. E se falou muito da saúde física da criança, de atividades e tal. E eu senti muito que nós pais, a gente se esqueceu um pouco da saúde mental da criança, né? A gente está 100% ok com a saúde física, né? Estamos cuidando, as crianças estão isoladas, a gente faz atividade em casa, mas a saúde mental dessa criança, como tá, né? A gente acha que só nós, adultos, é que nos estressamos, que temos os nossos problemas, mas criança também sofre do jeito dela, com as coisinhas dela, que pra gente às vezes é tão... que bobeira! Pra que você tá pensando nisso, né? A gente menospreza. E quando a minha filha, essa semana, teve essa reação
de choro e de falar, eu quero ir para a escola, eu quero brincar. Naquele momento, eu fiquei tão tocada porque eu falei, meu Deus, ela tá sofrendo. Por mais que eu esteja tentando ao máximo proporcionar um bom ambiente para ela aqui, distrações e tudo, ela tá sofrendo. Até que ponto eu só estou priorizando a saúde física e não estou pensando nessa saúde mental dessa criança? Como é que eu, adulta, equilibro isso para conseguir proporcionar para o meu filho um equilíbrio de saúde mental e saúde física? Ah, é muito difícil, Silvia, porque a gente não está vivendo uma situação da criança ter uma febre e logo daqui a pouco ela se recupera da febre e pode brincar. Nós estamos vivendo uma situação de não permitir com que essa criança fique doente. Então, percebe? Então é mais restritivo ainda quando a gente pensa nisso. E não tem como a gente fazer uma escolha assim. É injusto demais, até pra gente como mãe. Eu acho que é muito injusto você se colocar nesse lugar. E agora? Eu cuido da saúde física ou da saúde mental? O certo seria priorizar aos pouquinhos cada um deles. Então, por exemplo, se hoje ela sentiu muita saudade da escola, para ela ter saúde mental, seria interessante ela conversar com amigos da escola. Percebe? Né? Então, de repente, convidar, né, como eu falei, uma amiguinha para bater um papo e tal. Promover brincadeiras no nível da criança. Então, a criança na idade dela ainda brinca de mamãe e filhinha. Por que não brincar de mamãe e filhinha com a criança, entendeu? Porque senão a gente só fica assim, vai lá brincar. Vamos fazer um jogo. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer um jogo de tabuleiro e isso vai ser importante, vai ser bom. Claro que vai. Mas a criança também gosta de brincar de Barbie, ela gosta de brincar de mamãe e filhinha, ela gosta de brincar de carrinho, de bola. Então, se você conseguir sair do lugar do adulto, deixar sua criança interior, falar mais alto para brincar com a sua filha, isso diminui a angústia. Entendeu? Mas, de certa forma, é muito injusto a gente fazer essa escolha. Se a gente pudesse, queria com os dois, né? Proteção dos dois lados, tanto da saúde física quanto da mental. O que eu vejo é que a gente esquece que é na infância que a gente aprende a socializar. Então, a gente acha que tá tudo bem com a criança dentro de casa porque ela tá protegida, né? E não tá tudo bem. Então, a dica não tem jeito. Assim, enquanto nós não pudermos sair para brincar e abraçar todo mundo, a dica é usar a tecnologia a nosso favor. Essa é a grande dica. Sabe, às vezes eu tô no atendimento com uma criança, porque eu tô atendendo online, né? E tô atendendo as crianças pequenas. Então, esses dias eu estava atendendo uma criança de 4 anos. Então, você imagina ter concentração com uma criança de 4 anos. Não é como a gente está fazendo agora. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o meu bebê. E ela brincou de mamãe e filhinha do outro lado. E eu desse lado também. Então, eu trocava. Agora vamos dar banho nas nossas filhinhas? Vamos. Aí a gente ia. E aí, o que eu fiz? Posicionei a câmera no chão, porque eu montei todo o cenário no chão para fazer a brincadeira. E ela também posicionou o celular no chão para fazer a brincadeira. Depois que a gente brincou de mamãe e filhinha, a gente brincou de cara a cara. Ela com cara a cara dela e eu com o meu. Então, esse espaço tecnológico, ele pode ser mais aquecido. Ele não precisa ser só essa conversa. Pode ter a brincadeira. Então, convide, né? Acho que a dica é essa, é convidar as crianças a entrarem nessa grande brincadeira no online. Vai ter que ser muitas... Eu imagino que nem todas as crianças têm um celular. Então, vai ter que disponibilizar tempo e o aparelho, né? Os pais vão precisar fazer isso. Para deixar a criança uma horinha lá brincando com a amiga dela nesse espaço tecnológico. Mas isso que você comentou faz todo sentido. A minha filha pede para fazer chamada com algumas amigas. Aí elas falam, o que a gente vai brincar hoje? Vamos montar pulseira? E aí uma de um lado, outra da outra monta pulseira. Ai, você tem pecinha vermelha? Vamos fazer a pulseira assim? Aí ela fica mostrando, elas ficam brincando. E esses momentos, embora realmente falte o cheiro, a interação, o tato, eu sinto que dá
um certo conforto e uma Sim. proximidade para ela. Uhum. Agora eu quero colocar aqui na tela um depoimento que chegou. Olha isso aqui, ó. Minha filha viu a amiga online e na casa da amiga estava uma outra amiguinha e me questionou por que que só ela que não pode brincar. Complicado, né? Porque aqui a gente tem... Eu vejo duas questões. Primeiro, o lance... Não sei se a pessoa tá ou não desrespeitando a quarentena, mas na cabeça da criança, do tipo, poxa, por que que eu tenho que respeitar e ela não, né? E como, de repente, como explicar para a criança que talvez ela tenha feito isso de uma forma segura? O que você entende desse depoimento? Eu penso como você, na verdade, né? Eu acho que tem uma coisa aí do respeito e assim todo mundo se protege, né? E também tem outras situações que nós não sabemos, né? Então, por exemplo, eu estava atendendo uma adolescente e aí ela me falou, porque minha avó tá aqui. E eu falei, você só vó tá aí na hora, né? Como assim sua avó tá aí? Não, porque como agora ela tá imune, porque a avó teve o coronavírus, tá. Então ela pode já ficar aqui com a gente, não tem problema. Ok, percebe? Então, em um primeiro julgamento, eu já achei que, como assim sua avó tá aí? Quando a pessoa explicou, eu entendi, faz sentido. Sim. Se ela já tá imune, ela pode ter contato com a família, ela pode visitar. Por outro lado, essa avó vai se sentir desprotegida por algumas outras situações, mas acolhidas nesse sentido. Então, sim, pode ser que a criança que estava brincando já tenha vivido a situação de ter tido o vírus em família e estava brincando lá com a amiguinha. O que a gente precisa entender é que quando a criança pergunta por que o meu amigo pode e eu não, a gente precisa entender que a gente tem que deixar claro para a criança porque nós somos uma família diferente. É por isso, né? Então, por que de repente tem uma família que usa short curto e uma outra que não usa? Porque aquela outra é diferente, a outra também. Percebe? Então, a cultura familiar é diferente. A mamãe e o papai entendem que para se proteger, para todo mundo ficar bem, a gente precisa seguir a risca. Isso é muito interessante, porque a gente não vai com um pré-julgamento, porque a gente não conhece aquela situação. Então, se nisso a criança não entende, ou na cabeça dela vem como um não respeito à quarentena, você pode falar assim, não sei se ela não está respeitando, ou se na casa dela, de repente, essa criança, sei lá, já estava lá. Exato. Não sei se N motivos, né? Exato, a gente não vai ter como ficar... eu acho que é muito ruim a gente entrar nesse julgamento. Mas a resposta tem sempre que ser desse lugar. Porque a nossa família é diferente. As regras da nossa família são outras. As coisas que a gente gosta são outras, né? Não é assim? Não tem amigo que vai gostar de rock e a gente tem amigos que vai gostar de jazz. E tudo bem, e todo mundo convive junto, não é? Só que cada um tem a sua estrutura, o seu sistema, a sua forma de funcionar. Então, quando a gente explica isso para a criança, fica mais fácil dela entender do porquê que o meu amigo pode e eu não posso. Porque eles fazem essa pergunta para tudo, né? É para tudo. Por que meu amigo pode ir na festa e eu não posso? Né? Por que a mãe do meu amigo deixa e você não deixa? Então, é isso. Então, é lembrar para a criança que cada família funciona em um sistema diferente. Entendeu? E é isso que faz a gente conviver. Porque aí a gente pega um pouquinho de cada um, vai misturando, vai ver o que funciona, o que não funciona. Mas o mais importante é isso. Mas tem mais 3 coisas que acontecem Vamos saber. Por conta da tristeza e do medo nesse período de isolamento. Uma das coisas é a tensão. A gente falou de várias já, né? Mas a criança que tá triste por conta do isolamento, que tá sofrendo, ela é uma criança muito tensa. É uma criança que ela vai dizer assim, por exemplo, para você, eu quero ir brincar agora. Sabe? Ela começa a ficar mandona, é isso? Mandona, é uma criança mais tensionada, é uma criança mais brava, vamos dizer assim. Eu quero ir brincar agora. Ou então, eu anotei aqui, ó. Estou enjoado de ficar em casa, né? Como a sua falou, né? Ai, não aguento mais.
Percebe? É uma criança que está sempre com uma tensão mesmo. É como se estivesse incomodando demais tudo que está vivendo. E ela fica, e ela fala coisas específicas, né? E quase sempre são essas coisas. Estou enjoado de ficar em casa. Eu quero ir brincar agora, lá fora. Eu quero ir na casa do meu amigo agora. Então, uma criança que está vivendo essa emoção também. E uma outra coisa é o tédio, né? Não tem jeito, o tédio vai chegar. E essa criança, ela vai estar o tempo todo dizendo, não tem nada para fazer. Percebe? Então, aí que você vê, é quando a gente une todos esses comportamentos, ainda tem mais dois, eu vou te falar. Mas quando a gente une tudo isso, aí a gente olha para a criança com mais compaixão. E aí você vai fazer o que você fez. Puxa, ela está sofrendo. Se ela está sofrendo e eu reconheço esse sofrimento, eu vou buscar ajuda, né? Em que sentido? Ou vai buscar um profissional, ou vai ler para entender o que fazer, ou vai se disponibilizar mais para essa criança. Vai assistir a live. Vai assistir a live, percebe? Então a gente vai fazer coisas para ajudar essa criança a sair da tristeza. A gente vai fazer isso. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente perceber esse lugar do sofrimento. Se a gente tratar as coisas com leviandade, como se é coisa de criança, a gente só vai protelando o bem-estar emocional dessa criança. E uma criança com bem-estar forte é uma criança que adoece menos, muito menos, né? E assim, e uma outra coisa é o descontentamento. É uma criança que nunca está satisfeita com nada. Então, de repente, você ouviu que ela queria um chocolate quente. Aí você foi lá, preparou com todo carinho um chocolate quente. Aí quando você chega com o chocolate quente, ela diz assim, mas eu não queria chocolate quente, eu queria suco. Aí você fala, como assim? Acabei de fazer. Não é? Mas é uma criança que está sempre descontente. Nada resolve. Nada. E a criança triste também vai ter um outro comportamento, né? Principalmente, eu tô falando da tristeza nesse isolamento, tá, gente? Uma das outras coisas que vai acontecer é que vai ser o que eu chamo a criança de feira. Sabe criança de feira? Mãe, só mais 5 minutos. Vai pro banho agora, filho. Não, mais 10 minutos. Vem cá, 5 minutos. É uma criança que tá negociando o tempo todo. Ela negocia com os pais. Sei bem como é isso. Sabe bem como é isso? Sei. Então, é uma criança, eu chamo criança de feira, né? Tá sempre assim, ó, pimentão, 5 reais. Né? Ela tá sempre ali negociando alguma coisa. Então, quando a gente junta tudo isso, né? Então, se a criança apresenta 1 ou 2 sintomas, é natural da infância. Agora, se nesse processo todo de isolamento, essa criança está sofrendo a ponto de ter raiva, ser resistente, ser muito tensa, sentir tédio, verbalizar o tédio, descontentamento e a criança de feira, então a gente tem uma criança em sofrimento. E aí a gente precisa acolher muito, dar colo mesmo, né? Ouvir, brincar, pensar em estratégias do que a gente pode fazer para melhorar a vida, a qualidade dessa criança, né? Eu quero comentar uma coisa quando você falou do tédio. Me veio na cabeça, passei por algumas situações aqui em que ela falou, não tem nada, filha, deita ali na rede, já fui, não quero, faz isso, não quero. Aí eu resolvi da seguinte forma, falei, bom, vou incluir ela no que eu estou fazendo. Tô cozinhando, vem cá ajudar a mamãe, leva o arroz para mim, tô limpando o fogão, filha, vem cá, me ajuda a limpar o forno, sei lá o quê. Mas coloquei ela nas situações diárias e isso eu não sei se distraiu, se passou o tempo, mas amenizou bastante a reclamação do tédio. O que você acha? Acho ótimo, acho excelente ideia, porque tira a criança do foco dessa angústia e coloca o foco no fazer, né? Então sai dessa coisa do pensar e vai para o fazer, que é o executar. Então quando a gente faz isso, teoricamente, é como se a gente estivesse dando um comando para o nosso cérebro, tá bom, agora eu arrumei uma coisa para fazer e você precisa me fazer concentrar nisso. Então você tira o foco, foi o que você fez. Você tirou o foco, deu um foco em outra situação e aí ela começa, então, a sentir menos o tédio. Nós estamos vivendo uma geração de crianças que de verdade não conhecem o tédio.
né? Porque são crianças muito atarefadas, são crianças que terminam a aula, vão para o inglês, terminam o inglês, vão para a aula de música, se duvidar, depois vai para o espanhol, vai fazer artes, percebe? São crianças muito atarefadas. Ainda tem o dentista, né? Tem crianças que vai no dentista se precisa ir regularmente por conta de aparelho, enfim. Então, é uma criança atarefada. Neste momento, todas as tarefas, com exceção da escola, foram retiradas, né? Então, elas não têm mais, de repente, o inglês, a música, o dentista para ir toda hora. E é uma criança que... E agora, o que eu faço? Porque ela era atarefada e sempre tinha alguém dizendo o que fazer. Não é que a criança não possa sentir tédio. Pelo contrário, eu acho que é no espaço desse grande vazio que a gente se torna criativo. Mas... dar algo para essa criança fazer vai fazer ela também se sentir produtiva. E quando nós somos produtivos, a gente tem saúde mental. Então, por isso que funcionou. Eu acho que nesse sentido, assim, talvez porque aqui na minha casa seja algo muito natural da minha filha, mas em casas em que não seja, talvez seja uma boa ideia, que é o artesanato. Pintar, cortar, recortar, colorir, fazer massinha, fazer biscuit, não sei, construir alguma coisinha com madeira, sei lá o que, fazer um enfeite, aproveitar que é festa junina, recorta balãozinho, sei lá o que, mas algo manual, porque isso dá uma distraída na cabeça, né? Eu sinto assim, isso é algo que eu aqui em casa não preciso nem pedir para minha filha. Ela mesmo, qualquer tempinho livre que ela tem, ela corre e inventa algum artesanato. Faz uma bagunça danada, mas pelo menos distrai um pouquinho. Pelo menos ela produziu, que é o importante. A questão é que às vezes nós estamos em casa e nós não produzimos. E é aí que é o problema, né? Porque a tarefa doméstica, ela é uma tarefa pesada, né? Só que você tem que se sentir produtivo nisso. Então é o que a criança precisa, é o que nós precisamos. Quando a gente vive de forma criativa, a gente vive com mais saúde mental, a gente fica melhor. Porque a gente pega isso que está pronto dentro da gente e transforma. Vou jogar aqui na tela mais um comentário para a gente falar sobre ele. Vamos lá? Precisamos ser fortes por nós e pelos filhos. Aí eu te pergunto, a gente precisa, nós mães mesmos, a gente precisa aguentar o nosso trampo e aguentar o das crianças? Eu acho que não. Na verdade, se a gente se coloca sempre nesse lugar de ser forte, a gente nunca vai poder dizer para esse filho que ele pode falhar. Essa é a questão. Porque senão ele vai olhar para essa mãe muito poderosa, que dá conta de tudo, que não falha, que é forte, e ele vai falar: minha nossa, como que eu vou ser assim? Se eu tô com vontade de chorar, se eu quero jogar tudo pro alto, se eu não sei porque meu amigo não tá falando comigo, percebe? Então, quando a gente se coloca sempre nesse lugar de ser forte pro filho, o filho vai achar que você é uma super heroína. E aí, ele vai tentar ser você. Ser essa super heroína, né? Esse super herói. Mas ele não vai conseguir, porque ele é só humano. E aí ele vai falhar, e toda vez que ele falhar, ele vai se sentir frustrado. E quando ele se sente frustrado, ele entra em modo destruição, né? Essa coisa da tristeza, da raiva, da agressividade, que às vezes vem por conta da frustração. Então, não, eu acho que a gente precisa sim, se tiver que chorar, chorar. Olha, tá difícil para mim também, mas nós podemos juntos ser acolhidos, né? Então, é você acolhendo seu filho e também recebendo colo. Porque as crianças querem dar e elas podem dar colo para os pais, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. É quando a gente diz, olha, hoje tá difícil para mim, né? Hoje tá difícil, eu não sei se eu quero viver isso, vamos fazer outra coisa. E assim vocês vão construindo um espaço de acolhimento, de empatia, né? De receptividade. Né? Como é que o outro te recebe? Né? E como é que você está recebendo isso do outro? Então, eu sei lá, eu não teria essa postura, não. Eu acho que isso é colocar a mãe, no geral, em um patamar muito elevado de perfeição. Fica pesado pra gente, né? Muito. Temos que ser sinceras com
com os nossos sentimentos. Claro que eu acho que também a gente, às vezes, não precisa demonstrar todo o nosso desespero em relação a tudo, porque senão também a gente passa muito para a criança. Mas somos humanas, então... Exato. Tem um depoimento aqui que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está comentando. Minha menina de 8 anos disse que ia enlouquecer. Eu falei, vamos enlouquecer juntas então. Perfeito, adorei. É isso, né? Dizer para a criança, eu tô com você. Eu também tô sentindo tudo que você tá sentindo, né? E aí você até quebra o estado. Porque a criança não espera que você vai ter essa atitude. Então ela até olha, ah, nossa. E aí, de repente, muda o comportamento, né? Muda aquilo que tá sentindo. Porque primeiro que ela não se sente mais sozinha. Ela não vai achar que, puxa, só comigo que tá acontecendo isso. Então, quando a gente... É isso, a gente precisa se permitir um pouco mais, sabe? Se permitir ser humano mesmo para os filhos. É claro que a gente não vai colocar os filhos no lugar de cuidar da gente o tempo todo. Mas a gente também, quando a gente está triste, a gente pede um carinho para o filho, um abraço, a gente quer ser cuidada por eles. Então, não tem problema dizer, ó, vou fazer isso junto com você. Porque para mim também tá difícil. E aí você abre a possibilidade da empatia, né? Que é a capacidade do outro sentir o que você está sentindo. E aí juntos podem construir um ambiente melhor em casa. Eu gostei muito desse comentário porque eu senti a sinceridade e, ao mesmo tempo, um humor naquilo, né? Exato. Ela conseguiu reverter para uma coisa leve para a criança. E isso que você comentou do inesperado, né? Falou, opa, não, então vamos enlouquecer junta, porque não tá Exato, E aí quebra, né? Quebra aquele estado de tristeza, de angústia, do que estava sentindo, porque aí começa a sentir outra coisa. Começa a sentir, de repente, né? Ai, foi engraçado isso que a minha mãe falou. Então, começa a sorrir. O próprio músculo, né? Quando a gente sorri, a gente faz esse movimento, as conexões desse músculo mandam informação para o cérebro de que nós estamos bem. Se o cérebro sente que você está fazendo esse comando, aí ele libera mais hormônios ainda do bem-estar. Então, olha como a gente, às vezes, precisa de verdade levar as coisas no bom humor para poder a gente sorrir mais e entender, para o cérebro entender que ele pode mandar mais comandos, né? Pode mandar mais hormônios de felicidade, de bem-estar. Porque se a gente está sempre triste, cabisbaixo, chorando, o cérebro entende que você não está conseguindo sair daquele lugar, então ele também diminui. Porque o nosso cérebro ele responde muito ao nosso comportamento também. Uhum. Então, se ele percebe que dessa forma você está sendo, entre aspas, feliz, ele te deixa assim. Agora, se você está sempre de bem com a vida, está sorrindo, apesar das dificuldades, você consegue sorrir, então ele manda mais hormônios do bem-estar. Tá certo. Precisamos de bom senso e cooperação de todos. Esse foi um que chegou. Como é que a gente pode explicar para essa criança que cada um precisa fazer a sua parte? Primeiro é o exemplo. Tem que ter exemplo dos pais, né? Dos cuidadores. Não adianta só a mãe lavar a louça se a criança não vê que o pai também lava a louça. Então a gente já começa por aí. Porque a família, ela hoje trabalha como uma grande equipe, né? E a equipe, né? Se a gente imagina uma equipe de corrida de troca de bastão, sabe? Aquela corrida e de revezamento, acho que se chama revezamento. E aí você passa, quando você está correndo e chega em determinada linha, você passa o bastão para uma outra pessoa e ela continua correndo. E aquela equipe só vence se eles conseguirem trabalhar juntos. Uhum. Não é? Então, Exato. É assim que é a família hoje. A gente só vence tudo se a gente trabalhar junto, se a gente cooperar. Então, quem é que vai ficar responsável pelo banheiro? Quem é que vai ficar responsável pela cozinha? Então, fazer isso faz com que a criança perceba, opa, eu tenho que cooperar. É muito engraçado que eu tenho um paciente que eu atendo todo sábado. E aí a gente antes atendia sábado de manhã e agora os atendimentos, por ser online, eu falei para ele, vamos fazer à tarde? Que aí depois, à tarde, a gente já fez tudo que tinha que fazer no sábado. E ele topou.
E é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente começa o atendimento, ele me conta. Ah, hoje foi o dia da família na faxina. E tá sendo, assim, para ele, uma grande diversão. Porque, claro, por conta do isolamento, eles estão sem ajudante, né? E tá todo mundo trabalhando em casa, todo mundo fazendo. E ele conta com tanto amor, né? E ele fala, porque hoje eu bati meu recorde, eu aspirei em tantos minutos. Criança adora o aspirador. Adoro o aspirador. Aproveite. Exato. Então, o que ele mostra com tudo isso? Que está sendo divertido cooperar. Está sendo produtivo ver a família unida para fazer uma coisa que antes eles não precisavam fazer. Né? Então, é possível a gente ter essa cooperação no ambiente familiar e fazer todo mundo prosperar nessa família. Né? Eu acho que é o recado que fica para todo mundo. Se todo mundo pode ajudar, então por que não? Por que não fazer essa felicidade, né? Porque de verdade ele fica tão feliz e ele entra no atendimento feliz, contando como quem que arrumou o que fez, em quanto tempo arrumar a casa. Olha quanta coisa ele está aprendendo. Ele está aprendendo sobre tempo, sobre organização, né? Sobre cuidado com os próprios pertences. Nada mais maravilhoso do que a própria experiência em casa para a gente ensinar os nossos filhos a ser, né? Eles precisam ser alguém. E aprende a dar valor também. A dar valor, exato. Para aquele trabalho. Então, eu tenho certeza absoluta que quando a gente voltar aí para o novo normal, que todo mundo fala, que, enfim, as faxineiras voltar, pelo amor de Deus, às nossas casas, a criança vai, e nós adultos também, a gente vai ver, né, aquele ambiente limpo, ou aquilo feito, e vai falar, puxa, que bom, né? Nossa, eu sei o trabalho que dá limpar o fogão, puxa, que bom que o fogão tá limpo, e eu não vou precisar fazer isso nesse final de semana, por exemplo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, vai olhar para aquilo de uma forma... com maior gratidão e maior reconhecimento, né? Além de saber fazer, a gente está aproveitando isso também para ensinar autonomia, né? Das crianças. Exato. É isso. E a autonomia, ela é a capacidade da gente se governar. Às vezes a gente quer que os filhos façam as coisas, mas a gente não demonstra que a gente está pronto para deixar o filho se autogovernar. Então, esse é o melhor momento para todo mundo entrar aí nessa grande cooperação, né? Cooperar um com o outro e ajudar os filhos a crescerem, né? Acho que é o mais importante. Aí todo mundo fica bem, fica com saúde mental de verdade. A tristeza chega, porque ela vai chegar, mas ela também vai embora. Assim como a gente tem dias ruins e dias bons. O que a gente faz quando a gente tem um dia ruim? A gente só deixa o dia passar. Percebe? Então é isso que vai acontecer. Quando a gente está junto, todo mundo se acolhendo, essa tristeza vai chegar, mas ela também vai embora. Ela não vai ficar. Mas é importante todo mundo se acolher. E tem um depoimento aqui de uma tristeza que chegou numa criança. E a mãe comentou aqui. Quando minha filha não aguenta mais, chora pelos cantos. Ai, deve ser doído aí para uma mãe, né, encontrar a criança ali chorando pelos cantos. Vai doer mesmo, mas é nesse momento que a gente precisa sentar com essa criança e abraçar. Não precisa dizer nada, só abraçar. Porque às vezes o choro é um alívio também. Sim. A gente às vezes precisa jogar essa água fora, sabe? Essa má água, essa água ruim que tá dentro da gente. Então, às vezes, é deixar o filho no colo, chorar um pouco, para essa má água ir embora. Exato. Para essa criança também se sentir aliviada. Eu tenho uma paciente que ela fala que ela ama chorar no banho. Que quando ela tá com muita vontade de chorar, ela vai pro banho. Ela tem 11 anos. Não, 10 anos. E eu perguntei para ela, por que no banho? Porque ele é quentinho. Então, às vezes é isso. A criança ela vai chorar e ela vai precisar de um espaço quentinho para acolher a própria lágrima. Faz muito sentido isso, porque às vezes a gente tá triste, aí vem alguém te dar um abraço e aquilo é um motivo para você, né? Você se sente seguro, acolhido e aí, tipo, bom, exato. Como se fosse a permissão para descarregar. Pro choro. É exatamente isso.
Olha, Muito... banho terapêutico, né? Porque a gente vai pro chuveiro Sim. para cantar e pode ir pro chuveiro para chorar. Exato. Mas a gente faz isso, né? Às vezes eu, quando tô triste, também faço. Às vezes tô no banho, tô lá pensativa, né? Enfim, às vezes choro lá no banho um pouquinho, ninguém tá vendo. Às vezes a gente não quer também que as pessoas vejam. E é natural isso. Uhum. E faz bem. Então você tá lá, tá no seu momento, sabe? É o seu momento. Só que, se a gente vê a criança chorando, a gente precisa acolher. Isso não tenho dúvida, tá? A gente precisa dar colo para essa criança se sentir forte. Muito bem. Para a gente ir já encaminhando essa live para o final, eu vou jogar aqui mais um depoimento provocativo. Vamos lá. Difícil se acostumar com tudo isso. Doutora Mônica, eu tenho que me acostumar com essa situação? Não, mas você precisa se adaptar a ela. E a gente só se adapta quando a gente aceita. Enquanto a gente reluta, resiste, a gente não se adapta. Então a gente precisa se adaptar, aceitar essa situação, se adaptar. E aí, por conta dessa adaptação, a gente vai pensar no novo normal. Como é que eu vou fazer depois? Como é que vai ser diferente? Então é essa construção. Muito bem. Olha, você aprendeu muitas coisas nessa live de como ajudar o seu filho a enfrentar esse momento que estamos passando. Ele demonstra de várias formas aí o seu sofrimento e demonstra de formas diferentes que nós adultos. Doutora Mônica, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Tem live com a doutora Mônica Peçanha no YouTube, tá bom? Então depois vocês vão dar uma olhada lá. A gente fala sobre ansiedade. Obrigada. É verdade. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.